Olá, estamos recebendo o candidato Luciano Lima, deputado estadual. Tudo bem? Tudo bem, Alex? É um prazer estar aqui no Panorama. Qual que é a sua profissão, candidato? A gente graduou aqui pelo CESUT em 1999. Em 2002 a gente fez o exame de ordem dos advogados, onde fui habilitado então a exercer essa profissão. Uma profissão que, como todos sabem, é uma profissão necessária, uma profissão que está até contida no corpo da Constituição Federal de 1988, sendo a profissão do advogado necessário para que a justiça ocorra neste país. Então, desde essa época, a gente também passou pelo Centro de Formação de Condutores, o CFCA Jalto, onde a gente trabalhou muito ali na área de instrução de trânsito, elaborando, instruindo o trânsito, de legislação de trânsito, direção defensiva para a maior parte dos condutores aqui da nossa cidade e também da região aqui do extremo sudoeste de Goiás. Por que o senhor resolveu entrar para a política partidária? É uma pergunta que cabe nesse momento, é uma pergunta que eu tenho como resposta dizer que sempre procurei trabalhar por soluções. Talvez seja até um problema meu, né? Na minha profissão a gente tem que sentar, combinar valores primeiro para depois começar o serviço. E eu já funciono diferente, eu converso, absorvo aquele problema que me trazem, tento uma solução e às vezes esqueço até de cobrar. É um mal, mas é um mal que eu me perdoo, porque é uma índole que eu carrego até de meu pai, que quando era jovem ali em Serranópolis, ele não queria saber valor de pagamento de trabalho, ele queria saber onde é que é o trabalho, o que é que eu faço. Estou pronto, sem combinar sequer um valor para aporte financeiro daquele serviço feito. Enfim, nesse decorrer de tempo, eu fazendo esse tipo de orientação, consultas e tudo mais, para quem me procurasse, seja em qualquer âmbito dentro da legislação, da vasta legislação que nós temos no nosso arcabouço jurídico brasileiro, eu sempre tentei dar um norte para aquelas pessoas que chegavam em desespero me procurar, para algum momento ali, uma saída, uma luz no final de túnel. Eu sempre procurei entender que aquele ser humano ali poderia ser eu. Então eu sempre atendi com empatia, me colocando no lugar dessa outra pessoa, né? Procurando uma luz, pelo menos uma luz ali, para aquela pessoa viver mais em paz, pelo menos por conta daquele problema que a gente procuraria uma solução. E pensando nisso, a gente então resolveu dizer e pôr na cabeça o seguinte, pedir a Deus o seguinte: olha Deus, se for para ajudar um pouco mais abrangente a nossa gente, eu preciso de um local, eu preciso de um poder político, não para o meu próprio umbigo, mas para ter mais braços trabalhando por mim em favor do público, em favor das pessoas que nos procuram, não é? Então, assim, eu procuro fazer com que, por meio da política, eu possa desenvolver mais e mais e mais atendimentos e mais soluções para problemas trazidos até nós. Acredito que uma boa parte da população jataiense já passou na sua sala de aula como na parte de instrução para CNH. E de lá para cá você já tentou vereador, prefeito, deputado federal e agora estadual. Perfeito. O que você vem aprendendo nessa trajetória? É uma luta árdua, a sua pergunta foi muito bem elaborada, é uma luta árdua, porque a política não é fácil. A política do bem, mais difícil ainda, né? Em 2016, a gente então postulou uma vaga na Câmara de Vereadores de Jataí, eu participei de um grupo político muito forte aquela vez, eu tive muito voto, mais de 900 votos aquela vez. Muito voto, considerado muito voto. E como era uma época de bastante, um grupo muito forte, foram eleitos companheiros da gente com 1.300, 1.200, enfim, foi difícil. Mas não me dei por derrotado. Continuamos firmes, buscando fazer o bem, conhecendo pessoas, e a política é um ponto positivo nesse caso, a gente conhece cada vez mais pessoas, e a maioria de pessoas boas que eu conheci mantém as amizades até hoje. E então, em 2018, surgiu essa oportunidade da gente sair candidato a deputado federal. E a gente foi buscar mais uma vez lugar de fala, buscar mais uma vez um posto para que a gente pudesse contribuir um pouco mais com a nossa população de Jataí. E por ser federal, aquela época,
os braços desse cargo tão importante de representação política abrangiam mais municípios. E aí eu fui votado em 81 municípios aqui da região, além da região sudoeste, região central de Goiás, nordeste, norte, sul, enfim. A gente teve mais de 19 mil votos nesses lugares todos, com 17.666 votos dentro de Jataí. E mais uma vez, em 2020, buscando aglutinar uma caminhada honrosa, respeitosa, buscamos sim, nós disputamos a Prefeitura de Jataí, momento em que eu aprendi bastante com erros cometidos pela gente mesmo, né? E aprendi muito também com relação a derrotas. As derrotas às vezes vêm para robustecer a gente, trazer as experiências como você bem falou. E assim a gente está nesse momento pleiteando uma vaga na Assembleia Legislativa, buscando representar nossa cidade de Jataí. Porque eu vejo que Jataí e a região do extremo sudoeste de Goiás, como vocês bem divulgam nas redes sociais, pelo Portal Panorama, é uma região fortíssima economicamente. É o nosso celeiro do estado de Goiás. Mas, politicamente, ainda estamos um pouco representados. Não estamos representados com muita força. E é por isso que meu nome está colocado. Estou compondo um grupo do Progressistas, né, onde eu estou até num patamar bacana, de uma chance fenomenal de eleição, se Jataí nos permitir mais uma vez e nos abençoar com aqueles mais de 19 mil votos. Sairei eleito da cidade, representando cada um da nossa cidade no nosso extremo sudoeste de Goiás. O Luciano vai ser, se eleito for, deputado para qual classe? Eu quero abraçar a todos que fazem parte da nossa gente, da nossa comunidade, independentemente de raça, sexo, cor, crença. Não, um deputado não é de determinados grupos, não. Um deputado ele foi eleito por uma fração da sociedade, isso é evidente, mas uma vez eleito ele tem que abraçar a todos. Ah, mas é impossível. Não é impossível, não. Só para recursos, lembrando aqui, ó, um deputado anualmente de emendas impositivas são 10 milhões de reais que ele pode levar de benefícios para as cidades que ele quer levar, que atinge pessoas de toda classe social, de todas as camadas sociais, de crianças a idosos, de homens, mulheres, crianças, jovens. É só ter a ideia, o que você quer fazer. Então você perguntou uma coisa que também é bom dizer para os nossos internautas. Que classe você vai representar? Eu tenho que representar a todos. Além das emendas impositivas no patamar de 10 milhões anuais atualmente, eu tenho consciência de que um deputado estadual vai legislar. Uma vez legislou, criou-se uma norma que vai atingir a toda a nossa sociedade, eu tenho que analisar antes de assinar uma lei, antes de propor uma lei, a qual segmento essa norma vai atingir. De repente, essa norma que eu estou trabalhando vai atingir a todo um funcionalismo público estadual. Não, eu não vou assinar essa norma enquanto a gente não reunir com esse segmento organizado e saber o que é melhor para esse segmento. Eu não vou assinar uma outorga de uma lei ou assinar um projeto de lei onde eu tenho a minha decisão própria. Não, toda lei atinge um todo e esse todo deve ser consultado. De repente vai assinar um projeto de lei que vai refletir diretamente na educação. Opa, vamos reunir com o segmento da educação para ver o que é melhor e o que pode ser modificado nessa norma. Vamos ver aqui uma lei que vai ser assinada agora recentemente, que vai abranger a questão do recolhimento de ICMS ou algum outro imposto estadual. Opa, vamos reunir com esse segmento organizado, que é o contribuinte, para saber o que o CDL, para saber o que as associações comerciais pensam, porque eles serão os mais atingidos nesse determinado exemplo que eu estou dando. Então é isso. Eleito, você pensa em manter seu gabinete aberto para as várias áreas da sociedade, para poder estar discutindo o futuro. Perfeitamente, muito bem colocado. Da sua atuação lá dentro. Muito bem colocado, não só na saúde, onde eu pretendo abrir um local de apoio em Goiânia, porque a gente percebe ainda uma falha ou alguma falta de estrutura para receber famílias. A gente tem acompanhado o trabalho de entidades filantrópicas, a exemplo da Favos, a exemplo de outras, tantas que temos aqui, que abraçam os nossos doentes
e andam distâncias, quilômetros a fio aí no cansaço, na fadiga, e não tem um local adequado para esperar o momento de ser atendido ou de sair uma cirurgia. Então, eu tenho comigo isso. Eu vou montar uma estrutura dentro dessa área da saúde para receber não só o jataiense em Goiânia, mas também outros municípios vizinhos que a gente possa ajudar a estender a mão. E é assim que eu vou fazer, independentemente de quem me apoiar. Eu uma vez eleito, eu vou ser um deputado municipalista que abrace, seja um vereador que me procura para poder resolver uma demanda em Goiânia, seja um prefeito ou uma prefeita, um vereador ou uma vereadora, eu tenho consciência e responsabilidade de que, uma vez eleito, eu devo ser um funcionário de todos vocês. É esse o meu pensamento. Candidato, um assunto um pouco delicado agora, nesse momento que o Brasil se polarizou. Hoje nós temos a questão de direita, da esquerda, e a gente gostaria de saber em quem que você está caminhando nesse momento. Quem que são seus candidatos, quem que está junto com você a Senado, a presidente, a governador, deputado federal. Perfeito, ótima colocação e não há nenhum receio em responder. Primeiro que eu componho um partido chamado Progressistas, PP, Progressistas. É um partido do qual é presidente nacional um advogado colega nosso, né, do Piauí, chamado Ciro Nogueira. Ele compõe o Ministério da Casa Civil. Ele é um dos interlocutores do nosso presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, natural que nós caminhamos e vamos caminhar e estamos caminhando em nível federal com a reeleição de Jair Messias Bolsonaro. No âmbito do Estado, o nosso Partido Progressistas é presidido pelo industrial, pelo ex-ministro das cidades, pelo ex-secretário de Infraestrutura e Transporte de São Paulo, Alexandre Baldi, que é o nosso candidato a senador, número 111. Vamos caminhar e estamos caminhando com ele, é o nosso presidente estadual. E está compondo com Ronaldo Caiado a reeleição, 44, que para constar aqui, para todos os nossos ouvintes, os nossos internautas que estão nos assistindo nesse momento, traz como vice-governador Daniel Vilela, nosso conterrâneo de Jataí, do qual nós temos profundo respeito, e ainda melhor, teremos a chance de ter o vice-governador e posteriormente um governador de Goiás, jataiense, para robustecer ainda mais a nossa cidade e a nossa região. E isso eu quero crer. E vamos cobrar, porque a perspectiva de uma eleição e posteriormente ascensão à governadoria é fato. E vamos cobrar, né? E no âmbito de deputados federais, nós temos alguns nomes, evidentemente. Aqui de Jataí é fato que nós temos a nossa colega advogada Flaviana Scopel, uma guerreira que sempre trabalhou em prol do nosso município, em prol das causas também que chegam às mãos dela. E caso, por contas de partido, que ela está no Republicanos, eu estou no Progressistas, mas todos de base do presidente Bolsonaro, né? Todos de base do presidente Bolsonaro. Nós teremos que manifestar aqui um deputado federal municipalista, da qual eu tenho que citar, que é o Adriano do Baldi, que é também do Partido Progressistas, com o número 1111. Eu quero aplaudi-lo, porque ele fez um trabalho realmente municipalista e a título de exemplo aqui em Serranópolis. Estive no começo do ano em Serranópolis, onde ele teve 18 votos naquela cidade, governada pelo prefeito Tárcio Dutra. Lá ele teve 18 votos e jogou emendas o tanto que ele conseguiu jogar, 7 milhões de reais. Então eu fiquei muito empolgado com esse cidadão, que é um representante no Congresso Nacional, chamado Adriano do Baldi. Olha, eu tive 18 votos em Serranópolis, lá eu tive 306 votos em 2018. Ele teve 18. E levou ônibus, patrão, micro-ônibus, para carregadeira, caminhonetes, aporte financeiro para a saúde, para a educação. Enfim, é um cidadão que eu tenho que aplaudir. E eu quero imaginar que a Flaviane, sendo eleita, ela vai ser uma cidadã, uma deputada federal, municipalista da mesma forma. E esse tipo de postura de deputados é que a gente espera, que abrace as demandas dos municípios.
principalmente aqueles municípios mais longínquos da capital do estado, onde encontra-se o dinheiro. Você falou sobre os seus, vamos pôr assim, as pessoas que estão caminhando do seu lado nessa jornada. E hoje, na atual conjuntura política, a gente vê que essa disputa política sai do tempo eleitoral e perpetua pelos anos que estão vindo. Então temos uma briga de direita e de esquerda, que o senhor fala sobre essa briga que está acontecendo no Brasil. Você disse no começo com muita propriedade um assunto, um tema, você usou a palavra, um tema sensível. Eu vou usar o tema sensível, né? Você usou outro nome, mas eu quero usar o tema sensível. Primeiro que eu me coloco na posição de centro-direita. Eu quero dizer para você que hoje o nosso país é governado principalmente pelos representantes que colocamos no Congresso Nacional. De 513 deputados, nós temos lá 302 que votou no Arthur Lira, nosso presidente do Congresso Nacional, que é do Partido Progressistas, e que está muito bem gerindo aquela casa, dando norte, aprovando emendas, aprovando MPs, enfim, aprovando o que for necessário para ajudar o povo brasileiro. E eu quero dizer que a governabilidade, não só de um país, mas também do Estado, perpassando até pelos 5.570 municípios que nós temos no Brasil, a governabilidade do Executivo perpassa pelas câmaras de leis. Em Jataí nós temos a Câmara Municipal, nos municípios nós temos as câmaras municipais, no Estado nós temos a Assembleia Legislativa, que no Estado de Goiás são 41 deputados estaduais. E no âmbito federal da União, nós temos a Câmara de Leis chamada Câmara dos Deputados, 513 deputados e 81 senadores. Então, querendo ou não, o Estado democrático de direito, ele depende não só de uma caneta de um executivo, não. Ele depende muito mais das canetas que estão rolando ali no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas existentes no país, 27, e também nas câmaras municipais, outorgando ou não leis em favor do município, às vezes de origem da própria Câmara, às vezes de origem do próprio Executivo. Então eu quero dizer para você, ninguém governa sozinho. Ninguém governa sozinho. Se for governar sozinho, vira ditadura, coisa que eu sou contra. Nós temos que trabalhar para todos, tanto que eu disse no começo, sendo eleito, eu sei que uma fração vai votar em mim, mas eu tenho consciência de que serei representante de todos, independentemente de qualquer escolha, bandeira, religião, raça, cor, sexo e tudo mais. Esse é o meu posicionamento, com todo respeito às escolhas da nossa população. O que te levou a afiliar no PP? Ótima pergunta. O progressista, primeiro, eu tenho uma relação de companheirismo e muita afinidade no partido anterior, do qual eu conheci o nosso presidente do PSD, professor Vilmar Rocha, professor de décadas da cadeira de Direito Constitucional da UFG, que também é base do nosso governador Ronaldo Caiado. Cidadão extremamente sábio, principalmente na área da Constituição Federal. Tive que deixar o PSD por conta de estratégias, porque eu quero ser eleito. Dentro do PSD, o grupo de deputados estaduais que compõe o PSD tem 5 à reeleição. E eu sei que eu não tenho condições de disputar com esses 5 à reeleição, que já tem 30 mil votos de capital político. Eu sou consciente disso. Outrora eu não era. Antes eu não era, não sabia fazer essas contas. E o povão, o nosso povo, a nossa gente também tem muita coisa que não entende como funcionam essas estratégias. E eu aprendi, apanhando, mas aprendi. Então, conversando com o nosso presidente estadual, o nosso senador Alexandre Baldi, senti firmeza na fala dele. Já tive investigando outras ascensões dele, já estive investigando o que ele já fez de benefícios para nossos municípios, para nosso país. Tudo isso eu corri. E aí, eu analisei os nomes que compõem o Progressistas. Primeiro ponto, não tem nenhum candidato à reeleição dentro
do conjunto de deputados progressistas que disputam a vaga na Assembleia. Primeiro ponto positivo. Não tem nenhum candidato do qual eu componho que é reeleição, ou seja, eu tenho chance. Real. É mais real do que suposições. Segundo, eu venho de umas votações, graças a Deus, abençoadas por nossa comunidade, que me gabarita para ter uma chance entre os 3 primeiros desse grupo. Eu quero crer que, se Jataí me abençoar novamente com esses votos, tenha certeza que eu representarei toda a nossa comunidade e a região do extremo sudoeste de Goiás com muito afinco, muita responsabilidade e respeito aos nossos concidadãos. Então é isso que me fez ir para o Progressistas. Uma chance real de poder representar nossa cidade de Jataí, Serranópolis e demais municípios que compõem a Associação Goiana dos Municípios do Extremo Sudoeste de Goiás, hoje presidida pelo prefeito de Quirinópolis. Candidato, por que os eleitores têm que olhar, analisar o seu nome e dar o voto de confiança para você? Um pouco pelo que eu já disse aqui. Pessoas que me conhecem sabem como sou, um pouco sistemático, um pouco que eu me cobro muito, que é para não levar problemas para casa, eu infelizmente acabo levando, eu termino o serviço no escritório e acabo levando problemas de outros para a minha casa, tentar resolver em minha casa. Já consultei psicólogos, eles falam que não é legal fazer isso, mas eu não estou conseguindo. Parece que eu quero resolver, eu quero dar uma luz, eu quero dar uma chance para aquele que me procurou poder respirar com mais tranquilidade, com mais um respiro com mais tranquilidade. Porque eu já tive problemas, eu sei o quanto é difícil você dormir com problemas na sua cabeça. É ruim isso. Só que meus problemas que eu tive era mais preocupação com prova de universidade, prova de faculdade, prova de... enfim. Mas eu quero crer que problemas de maior gravidade eu sempre abracei para tentar resolver. Então você me perguntou o que você falaria para os nossos eleitores que possam reforçar esse apoio a você. A minha seriedade, o meu compromisso com a solução de problemas, com a busca de solução de problemas, o meu respeito a qualquer pessoa que me procure, independentemente de nenhuma decisão pessoal, eu trato igual como eu gostaria de ser tratado. Já fui funcionário público e eu sei o que é estar do outro lado da cadeira. Quando eu chego num órgão público, eu queria ser atendido do jeito que eu atendia antes. Só que é difícil, não é fácil, mas é assim que eu penso, em empatia. Eu gostaria sim de representar a toda a sociedade jataiense e sudoestina, mostrando como que se faz um trabalho bem feito. É comum nessa temporada aparecer vários nomes de outras cidades, de outras regiões, que não tem um vínculo direto com Jataí. Como o senhor vê essa busca pelo voto, podemos falar assim? Essa queda de números candidatos, entre aspas, paraquedistas na nossa cidade, isso acontece na democracia. Isso é a democracia. Infelizmente, fazer o quê? Isso faz parte da nossa democracia. São 790 candidatos a deputado estadual em Goiás. E eles vão atrás. O nosso povo, a nossa gente, é que tem que ficar de olhos abertos e saber escolher. Saber escolher alguém que você vai achar quando você precisar. Achar o acesso fácil. E geralmente você acha aquele que já foi seu prestador de serviço, aquele que já tentou te ajudar de alguma forma, aquele que está presente e não some anos a fio. Então, faz parte da nossa democracia a busca de votos em outras cidades. Faz parte. Eu recebo com muita naturalidade, eu tenho que simplesmente respeitar esses candidatos e eu quero só reforçar para o nosso povo. Vamos votar em quem realmente está por você, quem realmente você vai encontrar facilmente para tentar resolver uma demanda coletiva ou às vezes pessoal, aquelas pessoas que estão carecendo de assistência médica, precisam de uma ajuda aí, me arruma uma vaga, vamos correr atrás, preciso disso, preciso daquilo. Dentro da lei, a gente vai ajudar a todos que nos procurar dentro das nossas limitações legais
e físicas. Eu já sou magro. Eu preciso de mais forças através de uma assessoria vasta que cada deputado estadual conta, que chega a 40 assessores. São braços fortes, que eu quero crer, sendo eleito, esses assessores vão trabalhar tanto quanto eu, pelo bem da comunidade. Aproveitando agora, candidato, deixe o seu recado para os eleitores. Pode estar dirigindo direto para a câmera e falando com eles. Eu quero agradecer aqui a recepção do Portal Panorama, na pessoa do Alex, da pessoa da Vânia, dizer que a gente é seguidor de vocês, a gente sempre busca atualização das notícias por meio do portal. Dizer a você que mora em Jataí, mora em Serranópolis, Mineiros, mora em Quirinópolis, Aporé, Portelândia, Perolândia, Chapadão do Céu, Itajá, Lagoa Santa, Itarumã, Caçu, Santa Rita do Araguaia, Aparecida do Rio Doce, Rio Verde. Eu quero dizer para você, eleitor, analisa bem o candidato que você vai escolher. Porque esse cidadão que você vai colocar lá representando você, a sua família, a sua cidade, ele tem que ser um cidadão respeitoso e comprometido com a coisa pública, comprometido com a busca de soluções para cada problema apresentado a ele pela sua gente, pela comunidade. Luciano Lima, 11.122. Sempre trabalhei para construir soluções. Obrigado. Gostaria de agradecer o candidato por ter aceitado vir aqui nesse bate-papo com a gente e agradecer a você que nos acompanhou. Muito obrigado. Portal Panorama, o seu portal de informações e entretenimento de Jataí e região. www.pn7.com.br. Por você.